Olá, boa tarde. Segundo dados do IBGE, cerca de 1.800.000 pessoas com idades entre 5 e 17 anos estão trabalhando no Brasil. O trabalho infantil é comprovadamente prejudicial ao desenvolvimento físico, psicológico e social de crianças e adolescentes. Amanhã, 12 de junho, é o Dia Mundial contra essa prática. A data serve para refletirmos como é possível combater essa exploração. Este é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal rejeita ações contra a realização da Copa América no Brasil. Ministro Gilmar Mendes, do STF, realiza na segunda-feira audiência pública para avaliar substituição da prisão preventiva em domiciliar de presos responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência. Agora o STF quer saber como está a concessão do benefício aos presos e também analisar outras formas de fiscalização do sistema penitenciário. E ainda, na última reportagem especial em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, vamos falar sobre a preservação do ecossistema prevista na Constituição Federal. O plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou as 3 ações que questionavam a realização da Copa América de Futebol no Brasil. O julgamento virtual foi concluído na noite de ontem. O evento está marcado para começar no próximo domingo e terá jogos no Rio de Janeiro, Cuiabá, Goiânia e Brasília. Por unanimidade, o colegiado seguiu o entendimento da relatora, ministra Carmen Lúcia, na ação da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Segundo a ministra, a instituição não tem legitimidade para ajuizar a ação, já que seus objetivos visam a defesa de trabalhadores metalúrgicos, sem relação direta com os jogos. Quanto à ação ajuizada pelo PSB, Carmen Lúcia explicou que os estádios de futebol são equipamentos públicos sujeitos à gestão estadual direta ou por entidades, e sua utilização está submetida à legislação e à administração local, não nacional. Por 6 votos a 5, também foi rejeitada a ação do PT, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, que ficou vencido ao votar para que o governo federal apresentasse, até 24 horas antes do início dos jogos, planos circunstanciados sobre as ações e estratégias para a realização segura da Copa América 2021. Neste processo, a maioria dos ministros entendeu que as fronteiras estão abertas e estão sendo realizados torneios de futebol, como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores da América, com a participação de times nacionais e estrangeiros e sem a presença de torcedores nos estádios. Embora as ações tenham sido rejeitadas, o plenário do STF destacou a responsabilidade dos agentes públicos quanto às medidas sanitárias e de segurança pública contra a Covid-19. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, retirou do julgamento virtual a ação sobre despejo de vulneráveis durante a pandemia. A análise da ação deve continuar em sessão por videoconferência que ainda será marcada. O julgamento é para os ministros avaliarem se mantém ou não uma decisão provisória do ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu por 6 meses a desocupação de áreas que foram invadidas até 20 de março do ano passado, antes da pandemia. O ministro Barroso considerou o risco de contaminação dessas famílias caso sejam desalojadas. A análise da ação pelo plenário virtual começou ontem e estava prevista para encerrar-se hoje. Até agora, os ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin votaram por manter a decisão. Os ministros Marco Aurélio e Nunes Marques foram contra, porque entenderam que a ação de descumprimento de preceito fundamental apresentada pelo PSOL não é um instrumento adequado para esse tipo de pedido. Com a retirada do plenário virtual, a votação deve ser reiniciada. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a instauração de um novo inquérito contra o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, que já responde por ações antidemocráticas. Dessa vez, o parlamentar vai ser investigado por suposto crime de descumprimento de medidas cautelares e ainda pagar fiança no valor de R$100 mil.
O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas para o pagamento da fiança por violação no uso de tornozeleira eletrônica. Um relatório do monitoramento apresentado pela Procuradoria-Geral da República apresenta mais de 30 violações, como falta de carga na bateria da tornozeleira, desobediência da área de inclusão e rompimento da cinta. O valor de R$100 mil da fiança foi estipulado com base no Código Penal. Em fevereiro, Daniel Silveira foi preso em flagrante ao divulgar em redes sociais vídeo com ofensas e ameaças a ministro do Supremo e defesa de medidas antidemocráticas. A prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica foi concedida até ele ser julgado pelos crimes de coação no curso do processo, incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo e incitação à tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República em abril e aceita pelo STF. Será nesta segunda, 14 de junho, a audiência pública do monitoramento prisional, convocada pelo ministro Gilmar Mendes. O encontro vai avaliar como está o cumprimento de uma decisão da segunda turma, de outubro do ano passado, para a substituição da prisão preventiva em domiciliar de presos responsáveis por crianças até 12 anos ou pessoas com deficiência. A TV Justiça vai transmitir o evento ao vivo pelo YouTube. O pedido de habeas corpus coletivo da Defensoria Pública da União foi concedido por unanimidade pelos ministros da segunda turma do STF em outubro do ano passado. Na prática, o direito de substituir a prisão preventiva pela domiciliar, até então garantido em fevereiro de 2018, para grávidas e mães de crianças ou responsáveis por pessoas com deficiência, também foi estendido a mais presos, desde que sejam respeitadas algumas condicionantes. Em caso de concessão da ordem para pais, deve ser demonstrado que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência. Em situações de concessão para outros responsáveis, que não sejam a mãe ou o pai, deverá ser comprovado que se trata de pessoa imprescindível aos cuidados especiais, de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. E assim como no habeas corpus anterior, a decisão impede a substituição da prisão preventiva pela domiciliar se o preso cometeu o crime mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes. O relator do caso, ministro Gilmar Mendes, observou que o direito à prisão domiciliar deve ser examinado sob a ótica do melhor interesse das crianças ou das pessoas com deficiência. Também destacou que a situação de risco e urgência na concessão da ordem é reforçada pela atual pandemia da Covid-19 no Brasil. Agora o STF quer saber como está a concessão do benefício aos presos e também analisar outras formas de fiscalização do sistema penitenciário. Em abril, a segunda turma aprovou a realização da audiência pública do monitoramento prisional. O relator do caso demonstrou preocupação no cumprimento da medida. Posicionar o debate sobre a existência do estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro, diante do contexto atual de manutenção de altos níveis de encarceramento e da resistência ao cumprimento das decisões do Supremo, analisar dados e informações específicos sobre essas questões e sobre o cumprimento da ordem coletiva proferida neste HC 165-704, convocar os presidentes dos tribunais e demais autoridades públicas e da sociedade civil para participarem do debate e apresentarem propostas ou providências a serem adotadas para o enfrentamento dessa situação em um prazo razoável a ser estabelecido. A audiência pública será virtual, com transmissão ao vivo pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelo YouTube. Interessados em participar já se inscreveram. Cada expositor terá 10 minutos para apresentar suas considerações. Eles foram selecionados pelos critérios de representatividade, especialização técnica, expertise e garantia de pluralidade de opiniões. A lista dos selecionados está disponível no portal do STF. O encontro também será uma oportunidade para debater e conhecer dados mais recentes sobre o sistema penitenciário. E veja a seguir, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Você vai ver a campanha lançada pelo Ministério Público e Justiça do Trabalho para chamar a atenção sobre esse tema nas redes sociais. Voltamos já.
Constitucional, além de pautar o Estado Democrático de Direito, assegura aos cidadãos uma gama de direitos e garantias fundamentais, bem como instrumentaliza o ordenamento jurídico, nato e principiológico da nossa República. Amanhã, 12 de junho, é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. O Ministério Público e a Justiça do Trabalho, em parceria com a OIT e o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, lançaram uma campanha para chamar a atenção para o tema nas redes sociais. O vídeo da música Sementes está nas redes sociais e faz parte da campanha intitulada Precisamos Agir Agora para Acabar com o Trabalho Infantil. A letra chama a atenção para as consequências de uma infância não vivida. As entidades participantes, unidas para o combate à exploração infantil, também buscam que crianças e adolescentes sejam colocadas como prioridade na elaboração das políticas públicas. Se você pega a classe média, se você pega a classe alta, as crianças e os adolescentes não trabalham. E por que eles não trabalham? Porque existe um entendimento, que é o correto, de que na infância e na adolescência, nessas duas fases curtas do desenvolvimento humano, o que se deve priorizar é a educação. O trabalho infantil é comprovadamente prejudicial ao desenvolvimento físico, psicológico e social de crianças e adolescentes. O problema é mundial. Atualmente, segundo a Organização Internacional do Trabalho e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, o número de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil chegou a 160 milhões. De acordo com o relatório das entidades, depois de uma queda registrada entre 2000 e 2016, nos últimos 4 anos houve um aumento de mais de 8 milhões de menores em situação de abuso, sendo que por conta da crise da Covid-19, esse dado pode aumentar e muito caso nenhuma medida de proteção seja tomada. Infelizmente, a tendência é, sim, de aumento do trabalho infantil. Essa é uma tendência real. Porque nós temos 59,4% dos lares no Brasil que tiveram algum nível de insegurança alimentar, por exemplo. No Brasil, dados do IBGE divulgados no ano passado apontam que cerca de 1.800.000 pessoas com idades entre 5 e 17 anos estão trabalhando. E quase metade dessas crianças trabalham em situações insalubres ou perigosas, como tráfico de drogas, exploração sexual e atividade doméstica. A maior parte dos menores submetidos às formas degradantes de trabalho são negros ou pardos. Além das crianças serem privadas da infância e do desenvolvimento das habilidades, muitas adoecem ou sofrem acidentes de trabalho. Entre 2007 e 2020, foram registrados quase 30 mil acidentes graves de trabalho envolvendo menores. 290 crianças morreram. 2021 foi eleito pela Organização das Nações Unidas como Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil. O propósito é estimular os governos a concentrarem esforços para a adoção de medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, o tráfico de pessoas e proibir as piores formas de trabalho infantil, incluindo o recrutamento de crianças como soldados, e até 2025 pôr fim ao trabalho infantil em todas as suas formas. Só em 2020, ano de pandemia, o Ministério Público do Trabalho recebeu 1.847 denúncias, firmou 383 termos de ajustamento de condutas e apresentou 145 ações judiciais envolvendo exploração de trabalho infantil. O tuitaço com a hashtag Não ao Trabalho Infantil segue com centenas de mensagens postadas nas redes para que o tema chegue aos assuntos mais comentados. A campanha vai se estender durante todo o mês de junho. E a gente continua nesse assunto, conversando agora pela internet com a coordenadora nacional da Coorde Infância do Ministério Público do Trabalho, doutora Ana Maria Villarreal. Antes de mais nada, boa tarde, doutora, pela sua presença para falar a respeito desse importante assunto.
Obrigada, Cadu. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui na TV Justiça novamente. Infelizmente, doutora, um problema que não é novo e é extremamente grave. Mas essa campanha, ela adota um viés que ele é modernizante, de olho exatamente na grande ferramenta para o bem e para o mal, que são as redes sociais. De que maneira essa campanha está sendo feita durante essa semana? Sim, ela está sendo feita preferencialmente pelas redes sociais, até para evitar mesmo, né, aglomeração e risco de contaminação. Estamos aí com um tuitaço, né, hoje, sendo realizado no Twitter hoje. Fizemos rodas de diálogos, estamos postando cards educativos, com mensagens educativas. Lançamos o clipe, como foi mencionado, né, que eu acho que é o grande tchan da campanha, nas vozes de Rael, Negrali e Daniela Mercury. Teremos workshops ainda envolvendo comunidades periféricas. Teremos um grande evento entre jovens da América Latina, em que eles vão poder compartilhar as suas angústias, como a pandemia impactou suas vidas e as expectativas que eles têm para o futuro no período pós-pandemia. Enfim, uma série de eventos estão sendo realizados na campanha. Nunca é demais lembrar, doutora, como vimos na reportagem, o trabalho infantil ele prejudica o desenvolvimento das crianças, adultos que serão menos do que poderiam ser se isso não acontecesse. O que é que a gente pode falar a respeito disso para esclarecer os nossos amigos telespectadores? Acho que a sociedade precisa compreender que criança não é mini adulto, né? Trabalhar é coisa de adulto, trabalhar mata sim, ao contrário dos mitos que as pessoas às vezes tem aquele chavão que trabalhar não mata, trabalhar mata. Os dados que vocês mencionaram aí na reportagem do Sinan, que o Ministério da Saúde, inclusive, reconhece que são dados que são subnotificados, na verdade. Então, os dados são ainda mais alarmantes, porque a subnotificação ela é reconhecida, o trabalho infantil mata cerca de 24 crianças por ano, né, e acidenta aí, no período de 13 anos, acidentou de forma grave mais de quase 30 mil crianças e adolescentes. Então, isso é muito grave. Você, além de roubar as infâncias, o trabalho infantil ele prejudica sim o desenvolvimento físico, moral, causa acidentes de trabalho, né? As crianças ficam sequeladas, sofrem fraturas, convivem com animais peçonhentos, enfim, uma série de riscos ocupacionais e repercussões à saúde. Doutora, a pandemia gerou impacto em relação a essa questão do trabalho infantil? Ele se agravou? Não, com certeza. Inclusive, as estimativas globais ontem já apontaram, né, já apontaram que o trabalho infantil aumentou no mundo. A gente não tem dados específicos no Brasil, mas claro que o trabalho infantil ele é um reflexo, né, da pobreza e da desigualdade social. Se as famílias estão em vulnerabilidade socioeconômica, como de fato estão, com os altos índices de desemprego e desinvestimento na proteção social, é claro que isso tem impacto no trabalho infantil que está aí nas ruas aos nossos olhos, né, sob os nossos olhos. Assim como a violência doméstica, a violência contra a mulher, tem aquela velha história de achar que não deve se meter em relação a problemas dos outros, inclusive filhos dos outros. Na realidade, assim como nesses outros exemplos que eu citei, isso é uma preocupação da sociedade, um dever de todos. Um dever de todos. O artigo 227 da Constituição fala que é dever da sociedade, da família e do Estado proteger crianças e adolescentes, assegurar-lhes direitos fundamentais e colocá-los a salvo de negligência, opressão, violência. Então, o cidadão e a cidadã que se declararem com trabalho infantil tem que denunciar, porque todas as infâncias precisam ser iguais. Todas as crianças são nossas crianças e lugar de criança é na infância. Que isso fique bem claro, doutora. Muito obrigado pela participação, boa sorte e parabéns pela campanha. Obrigada. E no próximo bloco, preservação do ecossistema prevista na Constituição Federal. Este é o tema da última reportagem especial em comemoração ao Dia do Meio Ambiente. É o que você vai ver em instantes. Um dia único, histórico. Dia 5 de outubro de 1988, a Carta Cidadã tornava-se o principal símbolo de redemocratização do nosso país. Durante a ditadura de Getúlio Vargas, algumas vezes o Supremo Tribunal Federal se viu impedido de tomar decisões que garantissem os direitos fundamentais. Um dos casos emblemáticos desse período foi a expulsão da alemã Olga Benário, esposa do ativista político Luiz Carlos Prestes, da Aliança Nacional Libertadora. Os detalhes você acompanha agora na reportagem especial sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República. Se tornaram traidores, eu jamais o serei. Então, ela sempre
manteve essa firmeza, essa posição, e isso levou a que a Gestapo, as autoridades alemãs, fossem totalmente intolerantes, cada vez a castigasse mais. Ela levou vários anos, finais da vida dela, em campo de concentração, né? E foi, afinal, assassinada numa câmara de gás. Assassinada aos 34 anos pelo nazismo. Este foi o destino de Olga Benário Prestes, militante comunista alemã, depois de ser expulsa do Brasil durante o governo ditatorial de Getúlio Vargas. Olga Benário era uma judia alemã que foi mandada para o Brasil pela Internacional Comunista para ajudar Luiz Carlos Prestes a liderar o movimento comunista no Brasil. Ambos se casam e quando, nesse contexto do Estado Novo, ela é apreendida pelas forças repressivas do governo, inclusive estando grávida, ela é extraditada à Alemanha, foi entregue à Alemanha nazista. Lá ela acaba morrendo num campo de concentração. Essa foi a maneira encontrada por Getúlio Vargas de torturá-lo, porque tortura física, como foram submetidos outros prisioneiros da época, isso seria muito negativo para o governo brasileiro na arena internacional. Então, isso que o meu pai dizia, a forma que o governo brasileiro, mais especificamente Getúlio Vargas, encontrou de submetê-lo à tortura foi uma tortura psicológica, a extradição da minha mãe, naquelas condições, de uma Alemanha nazista. Olga Benário chegou ao Brasil em 1934 para ajudar Luiz Carlos Prestes, militante do Partido Aliança Nacional Libertadora, em uma viagem política pelo país. O casal acabou preso 2 anos depois, durante a Intentona Comunista, movimento que planejava a derrubada do governo Vargas. E abriu-se um inquérito para apreciação da eventual expulsão, extradição ou deportação da Olga Benário. Pois bem, preferiram a expulsão. Não tinha motivo. Legal, não tinha. Que é uma mulher que não tem culpa nenhuma formada, ela não tinha culpa formada. E, além do mais, uma mulher grávida, mãe de um filho brasileiro, que, pela Constituição, ela tinha direito a permanecer no Brasil. O julgamento da extradição de Olga Benário ocorreu no Supremo Tribunal Federal, à época com sede no Rio de Janeiro. A defesa da militante entrou com pedido de habeas corpus no STF para evitar a expulsão. Olga estava grávida de uma criança brasileira. O habeas corpus protocolado no STF não pedia a soltura de Olga Benário. Pretendia apenas evitar a expulsão dela do país, que já havia sido determinada pelo Ministério da Justiça. Mas o ministro Bento de Faria, relator na corte, considerou que o caso não poderia ser analisado, porque um decreto assinado por Vargas em março de 1936 estendia o estado de sítio e, de acordo com a Constituição de 1934, essa condição suspendia a garantia constitucional do habeas corpus. Por maioria, os ministros decidiram então não julgar o pedido. A responsabilidade principal, é preciso que se diga, era do então presidente da República, isso ainda foi antes do Estado Novo, ele era presidente eleito pela Assembleia Constituinte em 1984, e Getúlio Vargas. Ele foi o principal responsável. Ele assinou o decreto da extradição. Se ele quisesse, ele não tinha extraditado. Com a decisão, Olga Benário foi deportada para a Alemanha nazista. Anita Leocádia Prestes, que hoje conta a história da mãe, nasceu dentro da prisão. Anita só foi entregue pelas autoridades à avó paterna por pressão internacional, devido à popularidade da militância de Olga em diversos países. É muito interessante a gente ver a quantidade de cartas, de mensagens que chegavam, dirigidas muito ao próprio Hitler e às autoridades alemãs, exigindo melhores condições, exigindo libertação, etc. E foi essa pressão internacional que, afinal, levou a Gestapo a me entregar a minha avó paterna.
Olga Benário foi morta em uma câmara de gás em abril de 1942. A família só teve a confirmação da morte com o fim da Segunda Guerra Mundial. Na última reportagem especial em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, vamos mostrar que a preservação do ecossistema está prevista na Constituição Federal. A lei maior do nosso país deixa claro que essa é uma obrigação de todos os brasileiros. E o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, tem atuado firme para fazer valer o que está determinado. A reportagem é de Manuela Rolim. Vamos acompanhar. Foi com a Constituição Federal de 1988 que o meio ambiente passou a receber uma atenção especial. O capítulo 6 da Lei Maior do país é todo dedicado ao tema. Foi um marco no que diz respeito à conscientização e proteção da natureza. Naquele momento, no final da década de 80, nós tínhamos muito pouca legislação em matéria de meio ambiente no Brasil. Ela trouxe uma base constitucional, um pacto social muito sólido. E dali em diante, quem conhece a matéria do direito ambiental sabe que começou a ter novas leis. A Constituição diz, por exemplo, que qualquer cidadão pode propor uma ação popular para anular ato lesivo ao meio ambiente, que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm competência comum na tarefa de defender a natureza e que a proteção do meio ambiente está entre as funções institucionais do Ministério Público. Em resumo, a Constituição Federal diz que todos têm direito ao meio ambiente, mas que também é dever de todos protegê-lo, o que traz para a sociedade brasileira a responsabilidade da preservação ambiental. Ninguém pode dizer que não tem responsabilidade em manter a conservação ambiental no Brasil. A Constituição é explícita e, portanto, cabe a todos nós cobrarmos do poder público, das diferentes áreas do poder, instâncias do poder público, mas também de cobrar de nós mesmos e de todos ao nosso entorno a ação responsável na proteção e conservação do meio ambiente. O Supremo Tribunal Federal tem sido cada vez mais demandado a julgar ações que tratam do assunto e tem feito isso sempre que possível, ouvindo a sociedade. É uma iniciativa vital, importantíssima, inédita, inovadora e fantástica, porque permite que os principais interlocutores sobre esse tema, aqueles que possuem informações relevantes, possam levar dados, fatos, informações que auxiliam não apenas no processo de decisão dos ministros do Supremo, mas também ajudam no debate sobre o tema. No lançamento do Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário, em novembro do ano passado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, citou a Constituição e a necessidade de políticas ambientais. Hoje, no mundo, se preconiza que somente os países que tutelam os direitos humanos e tutelam o meio ambiente é que são países incluídos no Banco Mundial como participantes do ranking Doing Business. E nós não poderíamos ficar distante dessa política ambiental máxima quando a nossa Constituição estabelece um direito com cláusula pétrea de que todos nós temos esse inalienável direito a um meio ambiente saudável. A proteção do meio ambiente faz parte dos 5 eixos da gestão do presidente do Supremo. Em temas como o Fundo Amazônia e o Fundo Clima, o tribunal realizou audiências públicas para ajudar na tomada de decisões. É uma maneira também de democratizar a participação da sociedade civil nessas questões que são questões de interesse público, de interesse difuso, que afetam
toda a sociedade. Da Justiça fica por aqui. Uma excelente tarde e um ótimo final de semana. Tchau.